Gênesis 2, do 16 ao 17, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar, irmãos, nesse momento? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua santa e maravilhosa palavra. Que nesse momento nós possamos ouvir a Tua voz por meio do Teu Espírito. Que o Senhor fale, oriente, exorte, corrija o nosso coração, nos santifique, edifique ainda mais a Tua noiva, a Tua igreja, e que acima de tudo o Seu nome seja glorificado por meio da pregação. Nos ajude, Pai, a nos concentrarmos aqui agora, para que possamos aprender mais da Tua palavra e pela Tua graça colocar em prática todos os ensinamentos dela na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Existe uma pergunta que todo ser humano precisa responder: como alguém condenado pode receber a vida? A resposta não está nos nossos esforços, em nossa moralidade, muito menos em nossa religião. Ela começa e está em Deus. O livro das origens, Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia e do Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, da Torá. Não devemos encarar a narrativa de Gênesis como um mito ou um tratado científico, mas como um livro histórico e teológico. O livro trata basicamente das origens do mundo, da humanidade e do povo de Deus. Moisés escreveu Gênesis por volta de 1400 anos antes do nascimento de Cristo, quando recebeu revelações diretas da parte de Deus, quando teve acesso aos relatos dos seus ancestrais, aquilo que nós chamamos de tradição oral, e quando utilizou todo o conhecimento disponível na época para escrever esse livro. O livro foi escrito para o povo de Deus com a intenção de redirecionar sua fé e sua compreensão da realidade, pois haviam sido corrompidas pela cultura e pelas práticas religiosas egípcias. Aquele povo havia passado muito tempo no Egito, e a sua maneira de entender a realidade estava completamente distorcida pelo paganismo egípcio daquela época. Mas também foi escrito para transmitir os princípios e as normas da lei de Deus para aquele povo, e também para preparar aquele povo que haveria de tomar uma terra que foi prometida por Deus. Gênesis está estruturado em 3 grandes partes. A primeira, a criação e os eventos da história primitiva, capítulos de número 1 a 11. A história dos patriarcas,
que nós conhecemos como aqueles homens que foram chamados por Deus, dando início ao povo, capítulos de número 12 a 36. E a vida de José no Egito. Vocês lembram da história de José? Capítulos de 37 a 50. A passagem que nós vamos estudar hoje, assim como do nosso último sermão em Gênesis, ainda pertence à primeira sessão do segundo de 5 blocos que nós estamos trabalhando. Depois de dizer que o homem foi criado para ser um sacerdote leal naquele jardim, recebendo da parte de Deus condições perfeitas para cumprir seu chamado de adorá-lo e servi-lo, Moisés registra o primeiro mandamento dado por Deus ao ser humano. Nós iremos ver aqui a primeira ordem do Senhor ao homem. Deus, no jardim do Éden, submeteu o homem à prova da obediência e anunciou as consequências da desobediência. Por conseguinte, é em Cristo que Deus transforma a condenação da obediência em vida para o homem, e pela graça o chama a responder com obediência à sua palavra. Nesse sentido, propõe o seguinte tema para esta mensagem: da condenação à vida. Como Deus conduz o homem da condenação à vida? Em primeiro lugar, apontando o caminho da vida por meio da sua ordem. Ali Deus direcionou o homem à vida. Como vocês podem ver nos versículos de número 16 e 17, na parte A: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O Senhor dá uma ordem ao homem após a criação. Depois que Deus formou o homem do pó, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Moisés registra que o Criador lhe dá uma ordem. Deus, como Criador e legislador do habitat humano, foi Ele quem criou. Em sua santidade e autoridade, dá ao homem uma ordem que revela o seu senhorio, a sua bondade e a sua retidão. A expressão Senhor Deus, usada aqui por Moisés no texto original, Yahvé Elohim, revela que o Deus de Israel é tanto soberano, criador, quanto o Senhor que fez uma aliança com o seu povo. Tanto criador como Senhor daquele povo. Embora Adão não merecesse a sua criação, a criação foi graça entregue a Adão. O ambiente em que ele foi colocado, um ambiente maravilhoso. Sua realeza como sacerdote no jardim-templo, um representante de Deus, e a plena comunhão com o Senhor, tudo isso lhe foi dado por graça. Além disso, foi-lhe concedido comer
como diz a palavra, livremente de qualquer árvore do jardim, em uma demonstração de suprema bondade do Senhor, o homem podia desfrutar. Pense naquele jardim agora, maravilhoso, desfrutar de tudo que Deus fez. Uma vez que a ordem pressupõe a liberdade da escolha do homem, Adão poderia escolher antes da queda. Depois não, por tamanha corrupção, mas antes sim. E consequentemente sua responsabilidade moral, o Senhor lhe proíbe comer da árvore. Vocês lembram? Do conhecimento do bem e do mal. Essa proibição revela que Adão era uma criatura. Ele estava debaixo da ordem do Criador. E não um ser autônomo, dotado de autogoverno. Não era Adão que se autogovernava. Era Deus que governava Adão. O homem simplesmente deveria obedecer a Deus pelo fato de que o Criador assim havia ordenado. O Senhor deu uma ordem e o homem deveria obedecer. Vamos entender um pouco melhor sobre essa árvore. A árvore não era mal em si mesma, nem o seu fruto era danoso em si. O conhecimento que Adão deveria evitar ao comer do fruto era a pretensão de decidir por si mesmo o que é o bem e que é o mal, e agir de acordo com esse julgamento. Não era Adão que deveria dizer, nem sequer conhecer por ele mesmo o que é bom e mal, mas é Deus quem diz o que é bom, o que é mal. Reivindicando uma autonomia moral pela qual negaria sua condição de criatura. Em outras palavras, o conhecimento do bem e do mal que o homem passaria a possuir deixaria de ser totalmente derivado de Deus, porque ele estava indo contra a ordem do Senhor. Como afirmou João Calvino, Adão não deveria se apoiar em sua astúcia, na sua prudência, mas se apegar somente a Deus, tornando-se sábio somente por sua obediência. A sabedoria humana está na obediência ao Senhor, e não naquilo que a gente acha que é certo e errado. Deus, em sua vontade e sabedoria, coloca o homem em um estágio probatório, isto é, em um período de prova. Adão foi colocado em um teste de obediência. Um teste. Como afirma Bruce Waltke, neste arranjo pactual, Deus graciosamente oferece vida aos seres humanos, porém ordena uma obediência ativa para que guardem os seus mandamentos. O Senhor estabeleceu com o homem uma aliança no Éden. O nosso Deus é um Deus de alianças, um acordo, como eu prefiro dizer, um pacto com o homem foi feito ali no jardim da criação, que a teologia reformada denomina pacto de obras. Essa expressão aparece na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, no artigo 2, que declara: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. O que isso significa? Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele
a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. O pacto dizia o seguinte: se você me obedecer, você viverá. Mas se porventura você se voltar contra mim e a minha palavra, você morrerá. Basicamente isso. Mas nós vamos nos aprofundar aqui nessa questão. É bom dizer que, embora não encontremos a palavra pacto no texto de Gênesis 2, o seu conceito está claramente implícito no capítulo. Nós encontramos aqui duas partes envolvidas: o Deus triuno e a humanidade, como é feito em qualquer acordo. Encontramos também o selo do pacto, representado pela árvore da vida. Aquela árvore que também havia no jardim era um símbolo visível que apontava para a promessa pactual. Porque se Adão, e enquanto ele estivesse naquele jardim, tendo acesso àquela árvore, ele iria viver. Se Adão comesse da árvore da vida, em vez do fruto proibido, teria seu estado de santidade confirmado para sempre. Iria crescer dia após dia em santidade. Olha que coisa maravilhosa. Também encontramos a promessa do pacto. A recompensa seria a confirmação da imagem imaculada de Deus no homem. A imagem que foi dada ao homem não seria danificada, significando a passagem do estado original de santidade para o estado de glória, ainda no Éden. Encontramos ainda a condição do pacto. Qual é a condição para que o pacto continue firmado? Consistia na obediência perfeita à vontade de Deus. Enquanto o homem obedecesse, o pacto estava firmado. Representada pela proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por fim, vemos a penalidade do pacto. Qual foi a penalidade? Se você quebrar, você morrerá. A morte seria o resultado inevitável e terrível da obediência. O Senhor, em sua bondade, apontou o caminho da vida por meio de uma santa ordem. Ele apontou o caminho da vida. Se você obedecer, você vai viver, Adão. Se Adão tivesse permanecido obediente, seria confirmado em justiça e jamais poderia cair como cabeça federal, que é cabeça federal, representante da raça humana. Sua obediência seria imputada, dada, transferida aos seus descendentes, e toda a raça humana seria confirmada na vida. Não haveria morte nem maldição sobre a criação. O mandato cultural, aquilo que o Senhor deu ao homem, as ordens criacionais entregues aos homens, seria cumprido perfeitamente. Isto é, o domínio humano refletiria o governo de Deus, e a comunhão entre Deus e o homem jamais seria corrompida. O relacionamento perfeito não seria abalado. Não haveria um afastamento. Aquela ordem não era o peso,
mas o caminho da vida. Deus estava mostrando o caminho da vida a Adão. Deus não estava privando Adão do bem. Ele mesmo disse: você pode comer de todo o bem que há no jardim. Pelo contrário, mostrava-lhe onde a verdadeira felicidade podia ser encontrada. Qual era a verdadeira felicidade de Adão, do homem, com Deus? A obediência à vontade dele. Além de Deus conduzir o homem da condenação à vida, apontando o caminho por meio de sua ordem santa, em segundo lugar, Deus também o conduz revelando a condenação que a desobediência merece. Deus ali dá um aviso ao homem. Eu vou mostrar para você, eu vou deixar claro o que vai acontecer se você desobedecer. É o aviso de Deus. Como está no versículo 17, na parte B: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, diz o texto. Após a ordem, o Senhor lhe dá um aviso, revelando ao homem a consequência do seu ato contra o Senhor. O Senhor não deixou de avisar. Moisés escreve, como nós podemos encontrar numa outra tradução: no dia em que dela comeres, terás que morrer. Pela justiça de Deus, o homem deveria morrer pela desobediência, porque Deus é santo e é justo. A sentença para a transgressão é a pena de morte. Pela primeira vez a ideia de morte é apresentada, está na Bíblia. Até então, tudo era descrito como vida, como bom, como muito bom. E aqui a morte aparece nesse aviso, porque toda a criação caminhava conforme os preceitos de Deus e tudo estava bem. No dia em que Adão desobedecesse, ele e a sua posteridade conheceriam o mal moral e deixariam de ser inocentes diante de Deus. Até então era santo, perfeito, estado de inocência. Essa insubmissão acarretaria em 3 tipos de morte para o homem. Quais são os 3 tipos de morte que cairia sobre o homem? A primeira é a morte espiritual, que consiste na separação do homem de Deus e da perda da comunhão com Ele. Além disso, a imagem de Deus no homem seria desfigurada, manchada por causa do pecado. Não aniquilada, mas grandemente prejudicada. E todas as suas faculdades naturais seriam corrompidas pelo pecado. O homem seria um ser errante, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: e vos vivificou. Quem vos vivificou? Cristo. Estando vós, o quê? Mortos em pecados e ofensas. O homem sem Cristo é morto espiritualmente. A segunda é a morte física, que consiste na separação da alma
e do corpo, o qual volta ao pó, como diz Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O homem foi sentenciado a algo trágico e antinatural. O homem não foi feito para morrer. Morte física. E milhões de pessoas morrem em todo o mundo, todos os dias. Voltam ao pó, morte e separação da alma, do corpo. E a terceira morte é a eterna, que consiste na condenação definitiva e perpétua dos incrédulos, aqueles que não creem e vivem para o Senhor, lançados no inferno, como está escrito em Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aqui é a morte eterna. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, esse foi lançado para dentro do fogo, como diz o texto revelado ao apóstolo João. O Senhor, em sua justiça e santidade, manifesta graça, lhe dando essa ordem, ao lhe dar um mandamento e o adverti-lo acerca do perigo. Olha, não faça isso, você vai morrer. É por isso que a lei é santa, para o nosso bem, para nos proteger do mal, declarando a justa consequência do pecado. Você vai pecar, essa é a consequência. Adão, porém, em sua gratidão e rebeldia, como nós bem sabemos, quebrou o pacto estabelecido por Deus e trouxe culpa e condenação sobre toda a humanidade. É por isso que aquele que não é crente, aquele que não crê em Cristo, não está no Senhor, está debaixo dessa maldição. Até hoje, pastor, até hoje. Até o juízo final, se não se converter. Como diz Romanos 5,12. Como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Um homem, qual Adão. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí tem gente que diz assim: não, foi só Adão que pecou. Não, foi Adão e a sua descendência. Todo homem quebrou o pacto de obras. Assim Deus se relaciona com a humanidade por meio do princípio de representatividade. Adão era o representante de toda a raça humana, e quando ele caiu, todo homem nascido depois dele nasceu em pecado e morte. A própria natureza da obra da redenção, da salvação, só faz sentido e pode ser compreendida à luz desse princípio. Adão não agiu apenas em seu lugar, em seu próprio lugar, como cabeça da humanidade. Sua queda trouxe culpa e condenação por toda a sua descendência. E porque a obra da redenção é compreendida por causa desse princípio aqui. Porque Cristo, por sua vez, é o cabeça da igreja, do seu povo.
que representa diante de Deus todos os que nele creem. Adão representou a humanidade na queda. Cristo representa os eleitos de Deus, aqueles que creem nele, são representados por ele diante de Deus. Por isso, sua perfeita justiça, aquilo que ele conquistou por nós em sua vida sem pecado, em sua obra e em seu sacrifício vicário, substitutivo naquela cruz, é atribuída ao seu povo, quando o seu povo crê. Nós recebemos salvação e a justiça de Cristo. Assim como Adão representou a humanidade na queda, Cristo representa os seus na redenção. Por essa razão ele é chamado de segundo Adão. Como lemos em Romanos 5,19. Olha o que está escrito. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, Paulo está falando aqui do texto que nós estamos estudando. O Senhor anunciou que muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Após a queda do homem, Deus não abandonou a sua criação ao juízo. Ele derramou graça, ele fez um pacto, e mesmo Adão quebrando esse pacto, Deus ainda prometeu redenção, salvação. Apesar da culpa, da corrupção e da morte trazidas pelo pecado, o Senhor anunciou imediatamente a promessa de redenção, dando início a outra aliança que também já havia sido preparada por Deus, que é a aliança da graça. Em Gênesis 3,15, conhecido como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, da boa notícia, Deus promete que a descendência da mulher venceria a serpente. É por isso que Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, a Virgem Maria, na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente que enganou Eva no Éden, de uma vez por todas. Assim, desde o princípio, Deus revelou o seu plano de salvar o seu povo por meio de um Redentor, mesmo em meio à maldição do pecado. Onde havia maldição, havia também esperança. É aquela experiência que a gente tem de quando tudo está acabado, tudo vai mal. A gente recebe uma mensagem de esperança, de vida, de graça. O Filho prometido, Jesus Cristo, venceu Satanás, levou sobre si o pecado do seu povo naquela cruz, naquele madeiro. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Assim, a promessa feita no Éden cumpriu-se plenamente em Cristo. Enquanto Adão trouxe condenação por sua desobediência, lá no Éden, lá naquele jardim maravilhoso, Cristo trouxe justificação por sua perfeita obediência. Ele declara todo homem justo diante de Deus quando esse homem crê nele, no que ele fez, e entrega a sua existência ao domínio de Cristo.
Assim, a salvação é concedida unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. A aliança da graça demonstra que o homem não pode salvar a si mesmo. Se Deus não tivesse renovado essa aliança, o homem estaria completamente perdido. Nem a obediência à lei, porque depois da queda ninguém pode cumpri-la perfeitamente, nem as obras, porque as obras dos homens estão manchadas pelo pecado. Não há nada que podemos fazer para sermos salvos, nem qualquer mérito pessoal são capazes de remover a culpa do pecado. A salvação pertence inteiramente ao Senhor. Sempre foi assim, irmãos. Os falsos profetas que resolveram deturpar isso para satisfazer o pecado do coração humano. Ao mesmo tempo, a graça divina produz uma resposta inevitável. A salvação é pela graça, o Senhor nos dá, mas isso faz que nós abandonemos a antiga vida, o pecado, o mal, e vivamos agora em obediência ao Senhor, a Cristo. É uma fé viva. Os verdadeiros filhos de Deus confiam naquilo que foi prometido, se aproximam dele pela fé e vivem em obediência como fruto da salvação recebida. Nós não obedecemos para sermos salvos, não! Isso não é evangelho. O Senhor nos salva pela graça, e aquele que foi verdadeiramente salvo agora vive uma vida de obediência. Esse é o evangelho. O primeiro Adão tomou para si o fruto da árvore e trouxe condenação para todos os que nele estavam. Mas olha que maravilhoso, que boa notícia que o mundo não conhece, mas precisa conhecer. O último Adão, Jesus Cristo, entregou-se sobre o madeiro da cruz e conquistou a vida eterna para todos os que neles estão, pela fé. O primeiro Adão pecou diante de uma árvore, do madeiro. O segundo Adão triunfou pregado numa árvore que foi o madeiro preparado para ele, em forma de cruz. Em Adão recebemos culpa, em Cristo recebemos justiça. Em Adão herdamos a morte, em Cristo herdamos a vida. O pacto quebrado no Éden é plenamente cumprido pelo Redentor, que faz nova todas as coisas. É por isso que aqueles que creem no Senhor são uma nova criação. Não estão mais debaixo de condenação, mas debaixo da justiça de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Assim sendo, quais desafios precisam ser por nós enfrentados? Em Cristo, Deus já transformou a condenação em vida. Ele já fez. Dessa forma, devemos responder à graça recebida. Como devemos responder? Em primeiro lugar, abandonando toda pretensão de autonomia. Não somos nós que nos governamos, não. É Deus quem nos governa e sempre nos governará. Dessa forma, devemos responder à graça, ao favor de Deus, em obediência a Ele.
Em uma cultura que exalta a autonomia e afirma que cada pessoa deve decidir por si mesma o que é certo, o que é errado, somos chamados a reconhecer que somente Deus tem autoridade para definir o bem e o mal. Não é a gente que define, não é a gente que diz, eu acho que isso aqui é melhor, não. Ainda é Deus revelado na palavra. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Tenho submetido minhas decisões, desejos, projetos, a vontade revelada nas Escrituras, ou tenho seguido o meu próprio coração, que a Bíblia diz que é enganoso? Segundo, descansando unicamente na obediência perfeita de Cristo. Não há nada que devamos conquistar, Cristo conquistou. Agora nós devemos descansar. Deixe toda a confiança em seus méritos. Não confie naquilo que você pode fazer, em suas boas obras ou em sua religiosidade. Confie somente em Cristo para a sua justificação e viva em gratidão pela salvação recebida. Não é aquilo que você faz que pode te salvar, não é a sua igreja que vai te salvar, não é a sua religião que vai te salvar. Jesus Cristo, Ele vai te salvar, Ele pode te salvar, foi Ele quem te salvou. Terceiro, permanecendo unido a Cristo e utilizando os meios de graça que Deus providenciou. Permanecendo, caminhando, unidos com Cristo. Alimente-se diariamente da palavra, permitindo que ela molde a sua consciência, em vez de ser moldada pela cultura, por filosofias, ideologias, pela voz de Satanás. Não, mas pela palavra de Deus. É por isso que a gente tem que ler, estudar, nos alimentar. Ore constantemente pedindo ao Espírito Santo que fortaleça a sua fé e mortifique o pecado. O que fortalece a nossa fé e nos ajuda a vencer o pecado diariamente? A oração. A oração. Participe fielmente da comunhão da igreja, dos santos, onde Deus nos exorta, nos encoraja e nos sustenta. Quantas pessoas trocam, abandonam a comunhão, o culto, por todo tipo de migalha. Quando cair em pecado, corra para Cristo em arrependimento, lembrando-se de que sua aceitação diante do Pai repousa na obediência perfeita do Salvador e não na sua própria. Quando pecar, se arrependa, ore, se entristeça, clame, mas não se desespere. Nós temos um Salvador capaz de nos perdoar e nos perdoará como fez até o final. Quarto, submetendo toda a vida a Cristo. O crente vive assim, ele vive diferente. Ele não vive como os filhos dos
ímpios, de Satanás, da serpente, mas como os filhos de Deus. Em casa, escolha amar, perdoar e liderar sua família segundo a palavra e não segundo as suas emoções. No trabalho, nos estudos, prefira a honestidade do que a vantagem e o erro, mesmo que isso lhe custe oportunidades. Integridade aqui. Na igreja, receba a correção da palavra. É o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra com humildade, em vez de resistir a ela, negar a ela, menosprezar a palavra. Não. Aceite como uma forma de graça, porque é graça sobre a nossa vida. Na sociedade, permaneça fiel aos princípios de Deus, ainda que a cultura pecaminosa, que cada indivíduo deve criar a sua própria verdade e definir sua própria moralidade. Eles dizem isso. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. A sua verdade é diferente da minha e está tudo bem. Você vive conforme você quer, que eu vou viver conforme eu quero. São ecos da serpente, do mal. Devemos viver orientados pela palavra de Deus. Temos uma verdade absoluta que Deus revelou e nos deixou. E por último, quinto, levando o pecado a sério, porque Deus leva o pecado a sério. Parece que a cada dia mais, até a igreja, os irmãos não estão levando mais o pecado a sério. Pecam por qualquer motivo, não resistem, não lutam, não se esforçam. Não trate o pecado e a desobediência como algo comum à sua vida. O pecado não é comum, é uma afronta à santidade de Deus. É uma afronta à santidade de Deus e produz graves consequências. Muitas vezes tratamos pecados e dizemos assim: é só um pecadinho. Não tem nada a ver, tanto faz. São os dois filhinhos do diabo, o nada a ver e o tanto faz. Nós tentamos justificar os nossos erros. Nós fazemos isso inutilmente, tentando explicar atitudes pecaminosas, palavras e até pensamentos. O pecado é feito para abandonar em arrependimento ao Senhor. Não endureça o coração diante da repreensão do Espírito Santo. Hoje, quando a gente é repreendido, a gente endurece o coração e responde, afronta. Quando estamos errados, isso é terrível diante do Senhor. Não devemos fazer isso, pelo contrário, confesse seus pecados diariamente e fuja das ocasiões que alimentam a desobediência. Irmãos, essa cidade está debaixo de idolatria. Os bares estão cheios. As falsas igrejas lotadas. Os terreiros de macumba. O diabo tem sido adorado nesse lugar. E os crentes que deveriam se organizar de maneira prazerosa durante a semana, para estar no culto, para adorar o Senhor,
para virem à casa de Deus, à igreja. Eles simplesmente não vêm por qualquer motivo. Isso é terrível, isso é lamentável. Em Gênesis 2, 16 e 17, encontramos o primeiro mandamento dado ao homem e a primeira advertência sobre o pecado. Todavia, ao mesmo tempo, também encontramos o fundamento da esperança. O Senhor nos deu uma esperança que seria plenamente revelada em Cristo. Ele prometeu e Ele revelou na pessoa de Cristo, Ele cumpriu. O Senhor nos declarou hoje que somente aqueles que estão unidos a Cristo pela fé são libertos da maldição decorrente da desobediência de Adão. Pastor, e aqueles que não creem estão debaixo da maldição e se encontrarão com Deus em maldição e serão punidos para sempre, porque rejeitaram a graça do Senhor e o nosso Cristo. Eles acham que está tudo bem, mas não está. Família, amigos, as pessoas que a gente encontra na rua, não está nada bem. Só está bem se crer, se converter. O Senhor nos exortou a viver em obediência à sua palavra, como resposta à graça recebida. Fomos salvos, vivamos em obediência à palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar?